Bom dia, queridos. Graça e paz. Manhã do dia 24 de abril de 2026, sexta-feira. São 7 horas e 3 minutos. Você que nos acompanha através da nossa rádio, desde as 6 horas da manhã. Agora também passa a nos acompanhar através da nossa rede social, o Facebook. Então, agora eu quero trazer um texto para nós refletirmos nesta manhã, que vai servir para o final de semana, que está em Isaías capítulo 42, versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustento, meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, ele proclamará justiça para as nações. Não clamará, nem levantará a sua voz, nem a fará ouvir nas praças. Não quebrará a cana rachada, nem apagará a tocha que fumega. Em verdade, trará a justiça à luz. Não desanimará, nem se quebrantará, até que coloque na terra a justiça, e as ilhas esperarão a sua lei. Hoje eu quero falar sobre aquele a quem o Senhor louva. Paulo, ele na sua carta, ele diz assim: não é aprovado por Deus aquele que a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva, né? Então, vamos orar nesse momento, falar a esse Deus glorioso, Deus criador dos céus e da terra. Eu aqui no nosso estúdio, você onde você estiver nesse momento, levante sua voz em oração com o coração quebrantado diante do Senhor. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus criador dos céus e da terra, Deus, ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ó Deus, muito obrigado, Pai, obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela paz, obrigado pela sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, e ela renovou-se nesta manhã. Ó Deus, em nome de Jesus, em suas mãos eu coloco a minha vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que nos acompanharam nesta manhã. Eu coloco a todos em suas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a sua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que neste dia seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de vício, de prostituição, de vingança, de ódio, de mágoa, de rancor, de inveja, e que verdadeiramente o seu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. Esta é a oração do teu servo para este dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, o tema que eu trouxe hoje para a meditação é aquele a quem o Senhor louva. O texto que nós vamos usar é Isaías 42, versículo 1 ao 4, que nos apresenta uma figura singular que é objeto de louvor divino, ou seja, o servidor do Senhor. Primeiro ponto aqui que nós queremos falar é sobre a identidade do servo, mencionada aqui em Isaías 42. Esse servo é uma figura messiânica. Embora o contexto original se refira ao povo de Israel como servo, a interpretação cristã reconhece em Jesus o cumprimento pleno dessa profecia. O servo, ele é descrito como aquele que é escolhido e sustentado por Deus e que nos lembra da importância do chamado, da vocação divina em nossas vidas. Quando Ele nos chama, Ele nos sustenta. Ele nos dá as ferramentas. O segundo ponto é o louvor de Deus. Deus se compraz em seu servo. Isso implica uma relação íntima e especial. O louvor de Deus não é superficial. É um reconhecimento da fidelidade, da obediência e principalmente do caráter do servo. Então isso nos faz refletir sobre o que significa agradar a Deus em nossas vidas. Como que nós agradamos a Deus? Com a nossa fé. Quando nós
acreditamos em Deus, a nossa confiança. Sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé sem obras é morta. Ou seja, a nossa fé precisa ter frutos, obras. O terceiro ponto é a missão do servo. A missão do servo é trazer justiça. E ele não faz isso de maneira agressiva, como um conquistador, como foi Alexandre o Grande, por exemplo. Quando foi Senaqueribe, quando invadiu e levou o reino do norte cativo para a Síria. Como foi Nabucodonosor, quando levou o reino de Judá cativo para a Babilônia. Mas o servo, ele faz com humildade e gentileza. O versículo 3 destaca que ele não quebrará a cana rachada, nem apagará a tocha que fumega, simbolizando sua compaixão e cuidado com os vulneráveis. Nos dias de hoje, quanto mais vulnerável, mais a exploração acontece nessa política que nós temos aí. O quarto ponto é o propósito final. O servo não desanimará até que a justiça seja estabelecida. Isso revela a perseverança e a determinação do Senhor em cumprir os seus propósitos. Vamos colocar no plural, seus propósitos. Ou seja, é uma promessa de que Deus está trabalhando na história da humanidade e que no final a justiça prevalecerá. Nós temos lido aqui toda noite, na nossa programação Bate-Papo Teológico às 19 horas, estamos falando sobre o livro do Apocalipse. Ontem, por exemplo, falamos sobre o capítulo 18, hoje vamos falar sobre o capítulo 19, que fala da batalha final, o bem contra o mal, a justiça contra a injustiça e a vitória do Deus vivo, verdadeiro, a vitória de Jesus, o Cristo ungido, aquele que morreu na cruz, ressuscitou para nos garantir uma vida eterna. Agora, quais são as lições práticas que nós extraímos desse texto de Isaías 42, versículo 1 ao 4? A primeira lição é identificando-se como servo. Isso é importantíssimo, porque cada um de nós é chamado para ser um servo de Deus. Ou seja, assim como Jesus, nós somos convidados a viver uma vida de serviço, de servir. Então cabe aqui uma pergunta, né? Como posso ser um instrumento de Deus onde eu estou? Na minha família, na minha comunidade, na sociedade de maneira geral. Então isso pode se manifestar em várias formas, como ajudar os necessitados, compartilhar a mensagem do Evangelho, como eu estou fazendo aqui, por exemplo, ou ser uma voz de justiça em questões sociais. Ou seja, em você não aplaudir a injustiça, você já está sendo justo. Quando você não gosta da injustiça, você está sendo justo. Quando você aplaude aqueles que praticam a injustiça, você está sendo injusto também. E quando você deixa de aplaudir aqueles que praticam a injustiça, você está começando a colocar em prática a justiça de Deus. O segundo ponto aqui é agradando a Deus. Ou como agradar a Deus. Então, para sermos agradáveis a Deus, devemos buscar uma vida de integridade e principalmente fé. Então isso envolve uma relação pessoal com Deus, onde a oração e a meditação na palavra desempenham um papel central. Você vai buscar comunhão com Deus através da palavra. Então precisa haver um esforço consciente para viver de maneira que reflita o caráter de Cristo em você. A terceira lição aqui é cuidado com os vulneráveis. O nosso chamado é também para cuidar dos que estão
à margem da sociedade, os vulneráveis. Ou seja, a sociedade está cheia de pessoas quebradas e desanimadas. Então, como seguidores de Cristo que nós somos, devemos ser a luz que brilha nas trevas. Aqui cabe uma pergunta também. Quem está ao meu redor que precisa de encorajamento? Primeiro, encorajamento para buscar um emprego, para estudar, para ser cristão. Encorajar para eles fazerem. Encorajar para manter eles no caminho. Encorajar para repreender determinados espíritos, como o espírito de preguiça, de desânimo. Como nós podemos ser fonte de esperança? Encorajando as pessoas. Tem até um ditado que diz assim, ditado popular: em vez de você dar o peixe, você dá a vara para pescar. Eu acho até coerente, porque se você der o peixe, a pessoa continua deitada o dia todo. Você acaba alimentando o espírito de preguiça. E Deus dá um conselho na sua palavra e diz assim: ó preguiçoso, vai aprender com as formigas que ajunta no verão mantimento para comer no inverno. Olha só. Então, o quarto ponto aqui, o quarto e último ponto é a perseverança na justiça. A caminhada cristã ela é marcada por desafios e dificuldades, mas devemos nos lembrar da perseverança de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Não podemos desanimar diante das adversidades. Devemos manter nossos olhos fixos em Cristo, que é a nossa esperança, única esperança e esperança final. A nossa vitória final está em Cristo Jesus. Então a justiça de Deus será estabelecida e nós somos chamados a sermos agentes dessa mudança. O que é que você está fazendo para mudar a injustiça que está ocorrendo na sua comunidade, na sociedade onde você está inserido? O que é que você está fazendo? Ou você está sendo omisso? Então, eu quero concluir aqui dizendo de que somos chamados para sermos servos do Senhor, agradando a Ele com nossas vidas e principalmente nossas ações, que refletem a nossa fé. Então, que possamos nos inspirar no exemplo dado pelo nosso Salvador Jesus, para que possamos ser o servo a quem o Senhor louva. Como eu falei no início aqui, Paulo, na sua segunda carta, ele escreve assim: não é aprovado por Deus aquele que a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te dê um final de semana alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia. Graça e paz. E para